Olá a todos, eu sou a Vera Marchione. Hoje é o dia 23/7/2025. Vou tentar responder uma parte dos questionamentos colocados aqui e as questões mais técnicas, quem vai responder são os eleitos do Banesprev, a Márcia, o Walter, a Maria Auxiliadora, né, que responderão assim que for possível, né? Eles estão com uma demanda grande em razão de toda essa questão da retirada de patrocínio, mas eles darão as respostas, né, colocadas aqui no grupo. Quero começar reafirmando que o Banesprev continuará pagando as nossas complementações de aposentadoria, né, até que se tenha um ponto final nessa questão da retirada de patrocínio, né, ou pelo sim ou pelo não, né, o fundo tem saldo suficiente para pagar as complementações, né, e não haverá interrupção, as pessoas continuarão, né, durante esse processo de discussão da retirada de patrocínio, recebendo os seus benefícios, né? Recebendo a sua complementação de aposentadoria, né? Continua funcionando tudo normalmente no Banesprev. A Cabesp é a mesma coisa, né? A Cabesp vai continuar existindo independentemente da retirada de patrocínio do Banesprev, né? Como eu já falei no outro vídeo, tá certo? Então, nós temos que ter muita calma, né? Acompanhar tudo de perto, tá certo? Mas não existe nenhum risco, né, da Cabesp deixar de fazer atendimentos ou do Banesprev deixar de pagar as complementações de aposentadoria. Então, vamos lá para algumas perguntas. A Previc tem 30 dias para dizer sim ou não? É isso mesmo? Há algo que possamos fazer para, pelo menos, postergarmos a decisão? E para usarmos a resolução mais vantajosa? A Previc tem 30 dias para responder, né? E nós temos que esperar a resposta da Previc, porque, sem dúvida nenhuma, se ela disser sim para a retirada de patrocínios, nós vamos questionar, né? Dentro do que for possível, nós vamos questionar o sim. Agora, também não resta dúvida que se ela disser não, o banco também vai questionar o não, né? Então, nós teremos que acompanhar isso de perto, né? Não tem como a gente conseguir prever, né, o que vai acontecer, né? Vai depender da resposta e depois das contraofensivas que cada parte irá tomar, né? Então, nós vamos fazer tudo o que a gente puder para postergar, sem dúvida nenhuma, ou para derrubar a retirada de patrocínio, né? Nós vamos usar todos os argumentos, tudo que tem colocado, né? Para a gente se defender nessa questão da retirada de patrocínio. E também para que, se ocorrer a retirada de patrocínio, para que a gente possa usar a resolução mais vantajosa, tá certo? Continuando aqui, a pessoa pergunta também o seguinte: agora, digamos que o Santander ganhou, o processo chegou no fim, não há mais nada para fazer? E os cálculos, né? Ainda tem que se fazer os cálculos, né? Qual a estimativa de prazo para que realmente tudo esteja acabado? Durante esse prazo, continuaremos recebendo nossa aposentadoria, bem como sendo associados da Cabesp? Enfim, gente, deixar claro que é o seguinte: nós não temos como dizer a hora que, se realmente for determinado a Previc, né, enfim, a Justiça determinar a retirada de patrocínio, também o prazo, né, vai depender um pouco de qual resolução será usada. Se a 53, como o banco quer, né, ou a 59, como nós estamos defendendo, caso tenha que
retirar realmente o patrocínio, né? Cada uma tem um processo, né, para chegar à conclusão lá fazer a divisão do dinheiro do Banesprev, das reservas, e, enfim, então vai depender também disso. Mas nós não temos como dizer qual o prazo, né? E outra coisa, mesmo durante esse processo, tudo que a gente puder questionar, né, para nos beneficiar, nós vamos fazer, né? Nós vamos lançar mão de tudo que tiver ao nosso alcance para discutir o processo, para discutir os procedimentos, para que sejam utilizados os procedimentos mais vantajosos para nós, tá certo? Então, não temos como dizer qual o prazo. Agora, se realmente, primeiro, durante todo esse processo, demore 6 meses ou demore 2 anos, as pessoas continuarão recebendo a sua complementação da aposentadoria, né? Tudo continuará funcionando normalmente no Banesprev, como o Walter já falou no áudio, né? Tudo, tá certo? E na Cabesp é a mesma coisa, né? Até porque nossa condição de associado da Cabesp não está vinculada à nossa condição de associado, de participante do Banesprev, tá certo? São coisas separadas. A questão da mensalidade da Cabesp não é o Banesprev quem decide, tá certo? Porque o Banesprev não tem nada a ver com a Cabesp, a não ser, né, pelo fato de que é o Banesprev que paga a complementação e a complementação entra no cálculo da mensalidade da Cabesp, tá certo? Então, o quanto nós vamos pagar para a Cabesp, nós vamos ter que ver lá na frente como é que a gente vai lidar com essa questão da mensalidade da Cabesp, né? Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, né? Porque o banco, quando retirou o patrocínio, não, quando o banco ofereceu o CD, né, para quem migrou, o banco manteve o mesmo valor da mensalidade, né? Então, o último mês que a pessoa recebeu a sua complementação, o banco pegou aquilo como base, né? A Cabesp está usando aquilo como base para fazer a cobrança da mensalidade, tá certo? Mas isso é uma coisa que nós temos que ver adiante, né? Depois ver como é que isso vai, o que nós vamos fazer com essa questão da mensalidade da Cabesp. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero abordar 2 temas que também foram perguntados sobre a reserva e o déficit no momento da retirada de patrocínio, né? E o restante eu vou deixar para que os eleitos do Banesprev respondam, né, as questões. Bom, as reservas só serão calculadas reservas individuais no plano BD, isso não existe. Né? Não tem lá, eu não consigo entrar no Banesprev para saber qual a minha reserva individual, né, que eu tenho, porque o plano BD é um plano solidário. Ele só será individualizado, né? O recurso que tem lá só será individualizado a hora que for aprovada a retirada de patrocínio, né, que será contratado um atuário, e esse atuário vai fazer, então, a individualização desse dinheiro, né, que leva em consideração várias questões, né, quando se aposentou, quanto tempo de banco tinha, enfim, a idade, tá certo? É uma série de fatores, né, que serão levados em consideração, o salário de cada um, né, para chegar no valor dessa reserva, né? Qual a tábua que será usada, né? Alguém já perguntou, é o IBGE? Não, os fundos eles usam uma tábua, né, que tem uma regulamentação sobre essa tábua, tá certo? E será usada a tábua que o fundo normalmente usa para fazer os estudos atuariais anuais. Então, é esta tábua que será usada para fazer o cálculo da reserva individual de cada um, tá certo? Enfim, e a questão dos déficits, os déficits serão pagados,
serão pagos, né? Desculpem, serão pagos. Tanto o banco vai pagar a parte dele, quanto nós, né? Os participantes. Então, na verdade, assim, o banco vai colocar o dinheiro que falta para pagar esse déficit e no montante que será distribuído, e dos participantes será abatido o valor que é devido, né? Nesse cálculo dos déficits, tá certo? Então, nós vamos pagar no momento em que a gente for receber o benefício, porque, na verdade, no estudo atuarial já vai entrar o desconto desse déficit. Então, nós vamos receber o valor líquido, tá certo? Então, não vou dar mais detalhes sobre isso e esperar que o pessoal, os eleitos, conversem com a gente e respondam as outras questões